Boa noite. Muito bom estarmos juntos novamente nessa campanha de oração. Você que está perseverando desde o primeiro dia, já estamos no 5º dia. Hoje oraremos pelo mês de maio. E antes de nós intercedermos, ouvirmos a palavra de hoje a respeito de passos de fé que nós precisamos dar em 2021. Eu te convido a ficar de pé agora e juntos vamos celebrar ao Senhor. Vamos cantar, vamos nos alegrar na presença do Deus vivo, pois fomos alcançados por uma tremenda graça, uma graça gigante, uma graça que eliminou todos os nossos pecados, uma graça que nos fez santos, puros aos olhos de Deus, e por isso nós temos uma esperança viva e eterna de que um dia nós o veremos face a face. Amém? Vamos cantar? Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Essa canção é para ti. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar a uma só voz que Ele é digno, que Ele venceu a morte. Nós estamos aqui unidos porque Ele venceu. Antes de sermos vencedores, Ele é mais do que vencedor, e a vitória dele está em nós e não a nossa. Só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno.
Oh, que tremenda! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glórias a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que Teu Espírito habite em nós, Senhor. Senhor, que o Senhor venha fazer morada em nossos corações. O Senhor já habita, mas Senhor, tira as coisas do lugar, nos ensina a viver, nos ensina a Te adorar, Senhor. Perdoa as nossas milhares e milhares de falhas, milhares e milhares de desejos impróprios, milhares e milhares de dispersões na nossa mente, no nosso coração, ressentimentos, culpa, tudo aquilo que nós trouxemos para este lugar, Pai. Que Teu Espírito venha tocar, que Teu Espírito venha transformar, que Teu Espírito prepare o nosso coração para a palavra, prepare para o momento de oração. Venha vento de poder, venha vento. Eis-me aqui prostrado outra vez pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais.
faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em nós, vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Nós vamos entregar ao Senhor nesse momento nosso mês de maio. Aproveitar essa canção que diz: eu me rendo. Nós estamos rendendo as nossas vidas, nós vamos rendendo os nossos corações. Então eu convido você a fechar os seus olhos e, antes de nós nos ajoelharmos, você começar agora a mentalizar quais são as coisas que você enxerga como desafios, como obstáculos, coisas que você tem pedido ao Senhor e espera, para que nós possamos orar juntos por isso e também apresentar o nosso mês de maio. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Nós vamos clamar ao Senhor por alguns temas e vamos render ao Senhor o nosso mês. Nós vamos apresentar a Ele em nome de Jesus. Gostaria de chamar o Ministério de Intercessão que viesse à frente nesse momento. Nós vamos fazer diferente hoje do que a gente estava acostumado. Ministério de Intercessão, eu queria chamar aqui os presbíteros também que estivessem aqui, que viessem também à frente. Bom soldado é aquele que está pronto para a batalha. Nós temos uma grande guerra que é ser vencida esta noite. Você não vai se sentar já. Eu queria que você, se você pudesse, você se colocasse de joelho. Há dois pedidos específicos no mês de maio, datas comemorativas em que nós temos. Eu vou ficar só com esses dois. Depois, se o pastor quiser fazer um adendo à minha oração, ele faz aí depois. Nós vamos orar pelo trabalho, que é o dia do trabalho, e nós vamos consagrar as nossas famílias. O mês de maio é um mês reconhecido até pela nossa igreja como mês da família. Nós falamos bastante. Então nós vamos colocar o mês de maio como o mês da família, como o mês dos casais, dos filhos. Então nesse momento nós vamos fazer o seguinte: você vai clamar pela sua casa nessa hora, você vai orar pela sua família. Você que está desempregado aqui, nós vamos orar para que abram-se as portas para você receber um emprego. E nós, povo da igreja, que nós vamos orar também para abençoar a sua vida. E nós vamos pedir a direção do Espírito Santo para que isso aconteça aqui. Nós temos poucos minutos, mas nós sabemos que aquilo que o Espírito Santo faz não precisa de minutos, precisa só de presença. A presença nós já temos. Ele mora no nosso coração, e o que Ele tiver que fazer aqui, Ele vai fazer nessa hora. Nós vamos nos ajoelhar reconhecendo a grandeza do Senhor. O Ministério de Intercessão e os presbíteros não. Vocês vão passar pelos corredores orando pelas pessoas, não impondo as mãos, mas vocês vão ver as pessoas. Segunda-feira eu estava lá no fundo e eu vi
várias pessoas e Deus me direcionou: olha, fale o nome dele, olhe pelo nome dele, olhe pela família dele. E eu orei para várias pessoas lá ao fundo da igreja e citei os nomes. Então nós vamos orar nesse sentido. Você vai passar, você vai ver: olha, ali está o Marcelo, ali está a Edilane, ali está a Marisa. Eu vou orar pela família dela, não impondo as mãos, para nós termos toda a segurança possível, mas nós vamos clamar ao Senhor. Deus vai agir assim mesmo, porque nós não precisamos da segurança do Senhor, nós não precisamos da segurança humana, nós precisamos da segurança do Senhor, e ela está conosco. Amém, queridos? Vamos nos ajoelhar, vamos clamar pelo mês de maio agora. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos a grandeza do Senhor sobre esse lugar. Nós te pedimos pela sua misericórdia, pela sua graça, como nós cantamos aqui esta noite, Deus, que é imerecida, Pai, mas nós reconhecemos diante do Senhor essa graça, que não é falida, que não é infalível, Senhor. Oh, Pai, nós clamamos o Seu nome aqui esta noite. Espírito Santo, vem fazer o que o Senhor tem que fazer aqui. O Senhor já sabia de cada um que sairia da sua casa e estaria aqui de joelhos, prostrado na sua presença, clamando o Seu nome pelo mês de maio. Pai, em nome de Jesus, há tantos desempregos, há tantas pessoas que não têm um emprego nesta hora, que estão clamando ao Senhor, Pai. Abre as portas dos céus, Pai. Há homens aqui, Senhor, desesperados, que não sabem o que fazer diante de tantas dívidas, de tantas coisas que colocaram no ano de 2021 e ainda está frustrado. Mas o Senhor não é um Deus que falha promessas. O Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é um Deus que traz alegria em meio ao caos. Por isso, no nome de Jesus, abre as portas dos céus aqui esta noite, Pai. Abra portas de emprego. Se necessário for, traz isso para nós. Traz essa inquietude do Teu Espírito Santo. Usa a nossa vida. Usa empresários, comerciantes, pessoas aqui, Pai, do bem, que possam ajudar aqueles que estão precisando de algo novo do Senhor. Estão clamando, Pai, pelo Teu nome esta noite, Deus. Estão desesperados. Mulheres que estão desesperadas, não têm seus mantimentos dentro de casa, mas no nome de Jesus, abre as portas de emprego. Traz o maná do céu aqui esta noite, Deus. Oh, Pai, nós clamamos porque nós confiamos no Seu nome. O Senhor não é um Deus de barro, o Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é aquele que nós confiamos. Uns confiam em cavalos, mas nós confiamos na força do Senhor. Pai, nós clamamos pelas famílias. Oh, Deus, o milagre do Senhor aqui esta noite, Pai. Pessoas que estão a ponto de se separar, pessoas que estão a ponto de assinar um documento de divórcio. No nome de Jesus, aquilo que o Senhor construiu, não deixe que o diabo roube, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, traz homens, sacerdotes do lar aqui, que honrem suas mulheres. Que a oração desses homens passe esse teto, Deus. Que homens que aqui se levantam para orar, para clamar pela sua esposa, por seus filhos. Levante homens de oração aqui, Pai. Levante mulheres sábias aqui, Deus. Oh, afasta daqui todas as mulheres que não têm o domínio próprio, Pai. Mulheres que não são sacerdotisas dentro de casa. Mulheres que envergonham o Teu nome dentro das suas casas. Afasta daqui no nome de Jesus. Mas traz mulheres sábias que edificam suas casas, que os seus maridos ainda não são convertidos, mas podem sair daqui convertidos pelo poder do Senhor. Filhos curados, filhos sadios, filhos prostrados na presença do Senhor. Nós consagramos todas as famílias aqui, Senhor. Consagramos as famílias dos nossos líderes. Oh, Pai, nossos líderes têm sofrido os ataques de Satanás, mas no nome de Jesus serão derrotados. Toda a nossa casa será salva no nome de Jesus. Todos os nossos são seus, Pai. Maridos, esposas, filhos
da nossa igreja, fora daqui, reconhecerão o teu nome em 2021. Maio será o ano da promessa de avivamento dos casamentos na nossa igreja. Maio será o ano em que portas serão abertas aqui, para que o amor do Senhor venha sobre este lugar. Tira todo o pecado daqui, Deus. Tira todo o embaraço que Satanás tem feito nos casamentos. Tira tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Mas derrama da sua graça, Deus. Derrama da sua graça sobre os seus. Derrama do seu perdão sobre os seus. E traga no nome de Jesus um avivamento novo na nossa igreja. Nós reconhecemos isso, Pai. Nós não esquecemos. A sua palavra nos diz, Pai, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós trazemos à memória do ano passado que nós recebemos a promessa do avivamento aqui na nossa igreja. O avivamento na vida dos líderes. O avivamento daqueles que irão chegar aqui, Pai. Nós não perdemos isso não, nós não esquecemos. Se Satanás fez a gente esquecer hoje, nós vamos nos lembrar. Nós vamos nos lembrar que esse avivamento está aqui novamente. Levantaremos os nossos bancos muito mais fortes do que no ano passado. Levantaremos diante de todas as lutas que nós temos vivido aqui. Levantaremos forte, porque a fortaleza vem do Senhor. Porque o Senhor é quem vai à frente das nossas lutas. E nós consagramos tudo isso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar em pé, por favor. Eu queria que você estendesse a mão para o lado da sua casa agora. Onde é que você mora? Você que está na sua casa pela internet, você pode estender a mão aí dentro da sua casa mesmo. Onde é que você mora? Estende a mão para o lado da sua casa e declare com as suas palavras agora. Declare com os seus lábios, dizendo: minha casa é do Senhor, minha casa, minha família pertence ao Senhor, meu lar, meus filhos, meus pais, meus netos pertencem ao Senhor. Declare com as suas palavras, dizendo que aquele lugar você dá direito ao Senhor Jesus operar. Nenhuma ação maligna, nenhuma ação humana, nenhuma maldição, nada feito contra a vontade de Deus vai se estabelecer na sua casa. Senhor, nós abençoamos os nossos lares, nós estendemos as nossas mãos para dizer que todos os nossos estão protegidos pelo sangue do Cordeiro, que os nossos lares são do Senhor e que nós e nossa casa serviremos ao Senhor, Pai. E nesse ano nós experimentaremos a Sua presença na nossa casa como nunca experimentamos antes. Nós experimentaremos de Ti em nosso lar como nunca experimentamos antes, porque o Senhor está em nosso meio e também em nossa família, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso. Aleluia. Amém. Você pode se assentar, por gentileza, por alguns minutos? Imagina só a Maria Madalena voltando depois do sepulcro aberto e a pedra revolvida e ninguém lá dentro, e depois de uma visão sobrenatural de um anjo dizendo que Jesus havia ressuscitado e que não era para ela procurar entre os mortos aquele que vivia. Imagine a alegria chegando entre os discípulos e dizendo: é verdade o que ele havia dito, ele ressuscitou, o túmulo está vazio e ele já não está mais aqui. Na verdade, ele está entre nós e não mais naquele túmulo frio. Imagine essa alegria. A questão é que antes dessa alegria veio uma grande tristeza. Você imagina sexta-feira, Jesus pendurado na cruz, por volta ali das 3 da tarde, quando as trevas vieram sobre a terra. Imagine só o ambiente de luto no sábado. Imagine a tristeza naquela noite entre sábado e domingo. A questão é que eles não imaginavam o que estavam para experimentar depois da grande tragédia de sexta-feira e de sábado. Agora imagina Maria e Marta, sentada na sala de estar da sua casa com o grande irmão Lázaro, ali contando talvez as suas experiências de morte, o que ele viu, o que ele sentiu, quais foram suas experiências enquanto ele esteve sepultado durante 4 dias.
As pessoas celebrando, comendo, pessoas indo e vindo, jornalistas querendo fazer entrevistas, e a família toda alegre e feliz, porque Lázaro estava morto, mas agora estava de volta à vida naquela casa. É fácil olhar para as coisas assim, depois que elas já aconteceram. O problema é olhar no processo, o que se deu antes disso. Alguém disse, certa vez, de que se a gente olhar para as nossas lutas passadas, nós vamos encará-las como mais fáceis do que eram, na verdade, quando estávamos dentro delas, não é verdade? Quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente era mais fácil do que a gente sentia quando estávamos experimentando. Uma das coisas que tem me trazido muita esperança é de que eu sei que um dia nós estaremos, ou aqui na terra ou lá no céu, contando esse período de 2020 que nós passamos em isolamento, um ano em que o mundo parou, e nós vamos estar olhando e dizendo, parecia tão difícil, mas a gente aprendeu tanto, parecia tão difícil, parecia tão sombrio no momento, mas olha hoje as bênçãos que nós recebemos, apesar de tudo isso. Essa é uma das coisas mais incoerentes, que nem sempre a lei de causa e efeito, ela se estabelece na Bíblia. Nem sempre o que começa trágico termina como trágico, pode ser triunfante. O caso da morte de Jesus na sexta-feira resultou na ressurreição do domingo de manhã. A tragédia experimentada entre sexta e sábado resultou na grande vitória e na celebração do domingo. Quem poderia prever isso? A questão de Lázaro estar morto durante 4 dias resultou não em tragédia, não em luto, mas em uma vitória e uma ressurreição de uma maneira tão maravilhosa que muitas pessoas vieram para saber o que havia acontecido. É óbvio, Maria e Marta estavam sentados na sala, Jesus do outro lado, Lázaro ali vivo novamente, porque Jesus opera milagres. Jesus faz milagres, Lázaro está vivo. Essa é a matemática exata, mas não foi assim. Eu quero apresentar para você um texto aqui, rapidamente, para mostrar um dos textos mais incoerentes das Escrituras que provam isso para mim, que nem tudo é coerente ao nosso ponto de vista. Nem tudo faz sentido. Porque faz sentido olhar Lázaro ressuscitado, faz sentido Lázaro na sala de estar com a família e com Jesus por perto, porque Jesus faz milagres. Faz sentido ver Jesus hoje vivo e triunfante em nossa vida, porque nós estamos pós-ressurreição. Agora, as coisas que acontecem antes da vitória não fazem muito sentido, não é verdade? Olha o que acontece quando Lázaro está para morrer. Em João capítulo número 11 diz assim, havia um homem que era muito amado de Jesus, chamado Lázaro. E disseram para ele, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. No versículo 4 diz, quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Maravilha. Tudo que eles precisavam ouvir é isso. Lázaro não vai morrer. Lázaro estará vivo. Então essa doença nada mais é do que uma gripezinha, talvez. Essa doença nada mais é do que apenas uma grande infecção. Talvez ele esteja até na UTI, mas Lázaro não irá morrer, ele irá viver. E é tudo que eles precisavam ouvir. E então Jesus, o que a gente faz? Jesus diz o seguinte, quando Jesus falou essas palavras, ainda permaneceu por mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, ele disse, vamos voltar para a Judéia. E disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, mesmo assim quer voltar? E aí Jesus começa a fazer um trabalho de explicação sobre o Evangelho para eles, e quando ele chega na cidade de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias, um pouquinho atrasado apenas alguns dias. É muito incoerente o fato de Jesus demorar 2 dias no lugar onde ele estava, sabendo que uma pessoa estava mortalmente ferida, e já em estado terminal, aguardando a sua própria morte. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Faz sentido o final da história, mas não faz sentido o processo dela. E eu quero replicar isso para a nossa vida, porque nós não conhecemos o final da história muitas vezes. Pelos nossos olhos é impossível que isso possa dar em restauração. Pelos nossos olhos isso é impossível que possa dar em bênção. Pelos nossos olhos é impossível que isso possa dar em alguma coisa produtiva para nós. É impossível que todo esse deserto possa trazer algum tipo de benefício para o nosso coração, não é verdade? E a impressão é que Jesus está demorando, a impressão é que Ele não se importa conosco, a impressão é que a culpa é toda dEle, porque não faz sentido eu ser crente e sofrer por isso, orar e nada acontecer, buscar a Deus e experimentar esse transtorno, estar na presença de Deus e ainda viver tragédias, não faz sentido. Mas quem disse que faria, irmãos? Isaías 55, versículo 6 até o 8, diz assim, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são mais elevados que o nosso.
Tentar compreender a Deus é a mesma coisa de eu tentar explicar o teorema de Pitágoras para uma criança de 3 anos de idade. É assim que funciona, querido. Não dá. É ilógico, porque os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Provérbios capítulo 20, versículo 24 diz assim: é o Senhor quem dirige os passos dos homens. Como eles podem compreender o seu caminho, então? É uma pergunta. Como compreender? O que eu quero dizer para você aqui essa noite é que um passo de fé andando com Deus é o seguinte: eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu não compreendo a demora, eu não compreendo a dor, eu não compreendo esse luto, eu não compreendo essa separação, eu não compreendo esse sofrimento, eu não compreendo essa enfermidade, não compreendo essa privação, não compreendo esse transtorno que eu estou vivendo, mas eu estou na sua palavra, Deus. Então eu sei o seguinte, como alguém que já sabe o fim do filme, não importa o que acontece no meio dele, os seus olhos já sabem o que vai acontecer no final. É assim que o nosso coração deve ser. Eu estou nas mãos de um Deus bom, perfeito e agradável. E esse Deus bom, perfeito e agradável tem uma vontade boa, perfeita e agradável que vai se estabelecer sobre a minha vida. Então eu posso descansar. Eu vou dar passos em direção ao incoerente, eu vou dar passos em direção àquilo que não faz sentido, porque pode não fazer sentido à minha mente, pode não fazer lógica aquilo que eu acredito como racional, mas a minha vida pertence a Deus, a minha história está nas mãos dele. Então eu vou continuar marchando, eu vou continuar seguindo, mesmo que pareça insensato, mesmo que pareça incoerente, mesmo que pareça fazer sentido algum, eu ainda estarei caminhando na presença de Deus, eu ainda estarei confiando, porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas, não é apenas algumas, todas, inclua as boas e as ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e os que andam segundo o seu propósito. Se a minha vida está na presença de Deus e se o meu coração está no altar de Deus, sabe o que eu posso dizer? Eu me rendo. Eu me rendo. Enquanto a equipe de louvor vai vir aqui para a gente cantar esse refrão novamente, para a gente ir embora, que diz eu me rendo, é a única coisa que eu posso dizer para aquelas coisas que não fazem sentido para você, para aquelas coisas que parecem ser sem propósito na sua vida. Meu irmão, minha irmã, se você anda com Deus, se você confia em Deus, se a sua vida está entregue, rendida aos pés do Senhor, não há nada nesse mundo que foge ao controle de Deus, faz tudo parte do plano, faz tudo parte do plano. Eu falho, eu erro, mas Deus não, Ele é perfeito. Tudo faz parte do plano de Deus. Eu não posso controlar o tempo todo, eu não posso entender o tempo todo, eu não posso exigir coerência o tempo todo, mas tudo que eu sei, irmãos, é que não faz sentido para mim, é incoerente para mim, mas para Deus é totalmente coerente. Ele sabe onde está colocando a mão, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está realizando. Então eu convido você essa noite, mesmo sem entender, mesmo sem encontrar o sentido disso que você está vivendo, dizer: Senhor, eu me rendo, eu não consigo compreender e eu desisto de compreender, eu só quero viver a Tua vontade, eu só quero experimentar o Seu melhor, eu quero dar um passo em direção ao incompreensível e ao incoerente, sabendo que para o Senhor está tudo em ordem, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor continua sendo Deus e o Senhor continua governando a minha história. Eu ouvi uma palavra uma vez maravilhosa de um pastor que disse o seguinte: se não está bom, é porque Deus ainda não terminou. É isso. Está do jeito que você gostaria? Faz sentido? Pastor, não faz sentido nenhum. As coisas saíram da ordem. Você depende de Deus, você busca Deus, está na palavra de Deus, está ouvindo a voz dEle. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque Deus vai fazer cooperar. Se não está bom, é porque Ele ainda não terminou o trabalho. Ele não terminou a obra. É como alguém que está pintando um quadro, você vai lá antes do tempo e fala: e aí, está pronto? Ela fala: não, não está pronto. Está só um rabisco, mas não está pronto. É como alguém que está fazendo uma escultura, você diz: está pronto? Ele diz: não, não está pronto. Ah, mas está um pedaço de pedra, mas não está pronto. Deus diz para você: não está pronto. Você não entende ainda, mas quando você ver, quando você vir, quando você olhar de trás para frente, ou de frente para trás, e enxergar o que eu construí na sua vida, vai fazer sentido. Às vezes aqui na terra, mas mais provável que seja lá no céu. Mas faz sentido. Quem serve a Deus e anda na sua palavra, faz sentido a nossa vida nele.
não nesse mundo, não na lógica dessa terra, mas nele faz sentido. Então dê um passo de fé incoerente. Não fique dizendo que Deus não está fazendo nada. Ele está trabalhando no silêncio, Ele está trabalhando no escondido, mas Ele ainda continua trabalhando. E se não dá bom é porque Ele ainda não terminou. Não tem de ser ansioso e tentar ver a obra antes de ser finalizada. Vamos ficar em pé enquanto nós cantamos esse refrão. Se você trouxe o seu pedido de oração, você pode vir aqui à frente, trazer, depositar e colocar no altar do Senhor. E eu quero colocar o meu aqui também essa noite, enquanto nós cantamos esse refrão. Vamos cantar juntos, Vento de Poder? Vento de poder, sopra, Senhor. Eu viver, faz teu querer. Derrama sobre nós tua vontade. Faz teu querer. Derrama sobre nós teu querer, Senhor. Jesus, nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos ao Senhor e nós vamos para nosso mês de maio, rendidos ao Senhor, nem sempre entendendo tudo, mas entendendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e se estamos nela, estamos em boas mãos, e assim nós confiamos e seguiremos, marchando em direção à Tua plena e maravilhosa verdade e vontade sobre nós, em nome de Jesus, amém? Amém? Deus abençoe você, até amanhã às 20 horas, em nome de Jesus. A conhecer-te.